Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Já está tudo no esquema aqui, todos abriram o segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 13. Vamos fazer uma caminhada boa. Eu preciso ler, isso aqui é aquelas leituras que a gente não pode abrir mão, entendeu? Então vamos lá. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, guarda isso aí, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Surpresa, o irmão não estava preparado para isso aqui. Então Ezequias, rei de Judá, olha o despreparo dele agora, ó. Mandou dizer ao rei da Síria, em Lax ou Laquis: eu errei, sai da minha terra, atenderei tudo o que exigires. Então o rei da Síria impôs 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro a Ezequias, rei de Judá. Assim Ezequias entregou toda a prata que se achou no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Foi nesse tempo que o rei Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro das portas e dos umbrais do templo do Senhor, de que ele mesmo os revestira, e o entregou ao rei da Síria. Ele tinha acabado de fazer uma reforma lá no templo do Senhor, foi lá e pegou o ouro, olha. Porém, este enviou Tartã, Rabsaris e Rabissaquer com um grande exército de Laques ao rei Ezequias, em Jerusalém. Eles subiram a Jerusalém. Quando chegaram pararam ao pé do arqueduto do açude superior, que fica ao lado do caminho do campo do lavandeiro. Eles mandaram chamar o rei, e o mordomo Eliaquim, filho de Ilquias, o escrivão Sebna e o cronista Joá, filho de Asaf, vieram ao encontro deles. Então Rabissaquer lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que tens? Opa, mudou o tratamento. O cara pagou o que devia lá ao rei, o rei queria mais coisa, e agora o rei fechou o coração para o famoso Senaqueribe da Síria. E agora os caras vão lá para prestar contas. Versículo 21. 20, aliás. Tua estratégia e teu poder para a guerra são inúteis. Em quem tens confiado para te voltares contra mim? Tu estás confiando nesse caniço quebrado que é o Egito, que atravessa e perfura a mão de quem se apoia nele? O faraó, rei do Egito, é assim para com todos os que confiam nele. Porém, se me disserdes, nós confiamos no Senhor nosso Deus, por acaso não foram dele os santuários e os altares que Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: adorareis neste altar em Jerusalém? Agora assume um compromisso com o meu senhor, rei da Síria, e eu te darei 2.000 cavalos, se tiveres cavaleiros para eles. Como poderias derrotar um só príncipe dos menores servos do meu senhor, quando estás confiando no Egito para obteres carros e cavaleiros? Por acaso eu teria vindo atacar e destruir este lugar sem o Senhor? E agora ele fala uma mentira deslavada aqui. Ele vai dizer: foi o Senhor quem me ordenou, ataque e destrói essa terra. Esses inimigos são sem vergonha, né, gente? Mas vamos lá. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá disseram a Rabissaquer: pedimos-te que fales aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos, mas não fales na língua dos judeus, porque o povo que está em cima do muro está ouvindo. Porém, Rabissaquer lhes disse: por acaso meu senhor mandou dizer essas coisas ao seu senhor e a ti, e não aos homens que estão sentados em cima do muro, que juntamente conosco comerão seu excremento e beberão a sua urina? Então Rabissaquer colocou-se de pé, clamou bem alto na língua dos judeus: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar da minha mão. Nem deixes que Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não dê ouvidos a Ezequias, pois assim diz o rei da Síria. Queria que você prestasse bem atenção nessa parte agora, tá?
Tá legal a gente dar uma estudada na Bíblia, né? Fica tranquilo que eu já estou terminando. Fazei paz comigo, vinde a mim, assim cada um comerá de sua vide e de sua figueira e beberá a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve a uma outra terra semelhante à vossa. Terra de trigo, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de azeite, de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, que vos engana, dizendo, o Senhor nos livrará. Por acaso os deuses das nações puderam livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade, os deuses de Sefarvaim, de Rena, de Iva? Por acaso livraram Samaria da minha mão? Dentre todos os deuses de todas as terras, quais são os que livraram a sua terra da minha mão? E o Senhor livrará Jerusalém da minha mão? Porém o povo ficou calado. Não lhe respondeu uma só palavra, porque o rei havia ordenado: não respondais. Então o mordomo Eliaquim, filho de Uquias, o escrivão Sébio, o cronista Joá, filho de Asaf, foram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe contaram tudo o que Rabissaqué tinha dito. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo tão precioso. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez aqui, por cada oração liberada nesse lugar, por cada ministração feita através dos louvores. Queremos te agradecer por tudo aquilo que foi entregue nesse altar, Pai, na certeza de que grandes coisas o Senhor tem feito e ainda fará nessa noite. Toma a tua palavra, Senhor, e que ela encontre lugar em mentes e corações, que seja, assim, uma noite de glória, de poder, uma noite de milagres para a glória do teu nome, Senhor. É o que nós oramos pedindo: esconda-nos em ti e faça exatamente tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. E que os nossos inimigos não encontrem ocasião, não encontrem espaço para produzir nada que venha querer resistir à tua ação, Pai. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Pode dizer amém? Amém. Por favor, se assente, mas não se distraia. Em nome de Jesus. Vamos lá então, família Primazia, palavra do Senhor. Vamos entrar nesse texto aqui para a gente entender bem. Fiz questão de ler. Confesso a vocês que eu tenho muita dificuldade de, às vezes, ministrar coisas mais detalhistas sem explorar claramente a palavra, né? Gosto muito desses mergulhos. E hoje essa palavra me chamou a atenção e o tema para essa ministração é: até que Deus guerreie por nós. Amém? Até que Deus guerreie por nós. Vamos contextualizar aqui. Estamos num capítulo muito interessante, o capítulo 18 do segundo livro dos Reis de Israel vai contar um momento bastante marcante da história do Reino do Sul, no caso. Israel aqui está dividido em dois reinos: Reino do Norte, Israel, como era chamado, e Reino do Sul, o Reino de Judá, aonde ficava a capital Jerusalém, e é sobre esse reino que estamos falando. Esse era um tempo muito estratégico. Ezequias, se você pegar o início do capítulo, você vai ver o fechamento de uma obra gloriosa que Ezequias, ao assumir o trono de Judá, ele entendeu o que precisava fazer. Ezequias começa o reinado dele debaixo de uma compreensão muito bonita. Ele é um jovem, se eu não me engano, ele começa o reino dele com 24 ou com 25 anos. E quando ele começa a governar, a primeira coisa que ele entende é que a nação precisa passar por uma reforma. E ele vai fazer uma reforma gloriosa, uma reforma espiritual. A nação havia se distanciado de Deus. E agora ele faz essa reforma linda, tudo deu muito certo, o povo entendeu o propósito, houve um despertar espiritual, houve um avivamento na nação, e estava tudo muito bem, obrigado. Até que, de repente, um reino, inclusive muito próximo ali, dentro desse tempo histórico, o rei da Síria. A Síria havia ficado muito forte, muito poderosa nos últimos anos, nas últimas décadas, e agora eles haviam acabado de dominar o reino do norte, Israel, Samaria, e após esse domínio, eles estabelecem o alvo: queremos Jerusalém. E para surpresa de Ezequias, após essa reforma que reaproximou aquele povo de Deus, nós vamos ver agora a nação debaixo de uma pressão muito forte, perante um exército várias vezes, digamos assim, né, mais forte.
Um exército aí que era muito mais forte, muito mais poderoso do que o exército de Ezequias. A partir do versículo 13, nós vamos ver o momento em que o rei define isso, se apresenta para Ezequias e fala: Ezequias, a partir de agora, eu vou tomar Judá, eu quero o reino do sul para mim, acabei de tomar o norte. E Ezequias, aqui, eu fiz questão de começar essa pregação a partir desse versículo, porque você vai ver o momento em que Ezequias, de fato, ele representa, né? Ele manifesta um despreparo. Afinal de contas, ele tinha feito tudo certo. Daqui a pouco eu vou destilar isso de uma forma mais direta, você vai poder entender com mais clareza. Mas, diante de tudo aquilo que ele havia feito, de repente, ver um exército tão poderoso se levantar contra ele, fez com que ele quisesse, inclusive, dar uns 2 passos para trás e falar: tudo bem, Senaqueribe, eu andei errando, acho que eu me empolguei aqui, mas eu estou disposto a pagar qualquer coisa que você queira cobrar, para que você não invada as nossas terras, para que você saia da nossa terra. Senaqueribe já havia tomado umas cidades fortes de Judá. A situação estava muito delicada. E Senaqueribe gosta da história, fala: beleza, gostei. Então fez lá uma porcentagem, eu quero 300 talentos de prata, 30 talentos de ouro, e eu saio. E os nossos inimigos, muitas vezes, eles agem exatamente assim, né? Nós temos uma mania de achar que os nossos inimigos são confiáveis, só que eles não são. E aí o que acontece? Após ele iniciar esse processo de pagamento, você vai perceber que aqui tem uma outra cena de muito valor espiritual e que o escritor do segundo livro dos Reis faz questão de nos atrair para ela, que é o momento em que ele, diante dessa necessidade de ter que pagar para Senaqueribe, ele vai lá no ouro que ele mesmo havia colocado no templo do Senhor, ele vai lá e retira esse ouro, os ouros dos portais, para pagar a Senaqueribe. E aí eu quero chamar a atenção para algo muito sério. Geralmente, quando a gente entra em dificuldade, em crise, e crise e dificuldades, elas acontecem em momentos que nós não estamos nem um pouquinho preparados. A primeira coisa que entra em xeque é a nossa experiência com Deus, já viu? De repente, estar num culto como esse já não é mais prioridade. Por quê? Porque eu estou passando por dificuldade, eu tenho que priorizar outras coisas. Se achegar a Deus, ter um tempo de oração, não, eu não tenho tempo. Eu tenho hoje que lidar com muitas coisas, eu não tenho tempo nem para ler a Bíblia. Diante de tantos conflitos que eu estou vivendo. É mais ou menos isso que Ezequias está vivendo. Ele começa a empobrecer aquilo que ele mesmo havia investido e que representava a experiência do povo, a experiência do próprio rei com Deus, que era o templo do Senhor. Cuidado, meus irmãos. Se tem um momento que você precisa se chegar a Deus, é na hora da tua dificuldade. É na hora da crise. Porque isso serve principalmente para a galera mais antiga, como a gente costuma dizer, os famosos crentes velhos. Ezequias, ele teve essa crise, ele quis retroceder e falou: não, de repente eu estou crente demais, deixa eu negociar com o Senaqueribe. Só que no desenrolar do texto você vai perceber que rapidamente ele já volta para a posição original dele. E ele começa um processo de resistência a Senaqueribe e fala: não vamos. E se você acompanhar essa narrativa no livro das Crônicas, está lá, no segundo livro das Crônicas, você vai ver essa narrativa desse episódio. O profeta Isaías, que é o profeta em questão aqui, vai trazer com riqueza de detalhes também como foi na ótica do profeta esses dias aqui, né? Ali Isaías 37, você vai ver Isaías narrando esse momento. Então você vai ver que é um texto que ele tem muita riqueza e vale a pena olhar por todos esses ângulos, né? O ângulo das crônicas, o ângulo do livro do profeta Isaías, porque isso traz, você vê o quanto que essa situação foi muito delicada. Mas agora, Ezequias, ele começa a se posicionar e ele vai fazer tudo isso que Senaqueribe está dizendo aqui através dos seus mensageiros. Ele vai chamar a nação e vai falar: gente, o maior aqui está conosco, Deus está com a gente, não vamos abrir mão não. Os caras estão vindo aí com força, mas a gente não vai perder essa guerra não, porque essa guerra é do Senhor também. Vamos lá, nós trabalhamos até aqui, e Ele vai trabalhar diretamente esse estímulo, essa busca por posicionar o seu povo ali. E você vê claramente que o povo está com ele, porque o que me chama a atenção nesse texto todo, gente, é que você vai perceber essa noite que se trata de uma história mais atual do que você imagina. De repente, Senaqueribe agora está decidido a tomar
Jerusalém, e ele manda seus mensageiros para diante do muro da cidade falar: vamos embora, tudo que Ezequias está falando aí é tudo mentira, vocês estão sendo ludibriados, o próprio Deus mandou a gente aqui, rapaz. É Deus que está mandando eu destruir isso tudo aqui. E nós vencemos todos os deuses. E aí você vai perceber algo que me chama muita atenção, a linguagem que os mensageiros de Senaqueribe trazem para dentro desse texto, prova claramente que se trata de uma guerra que, muito mais do que física entre duas nações, era uma guerra espiritual. Por quê? Porque o ponto alto do discurso de Rabsaquer é exatamente quando ele começa a falar de todos os deuses que foram vencidos pelo exército da Assíria. Ele fala: nós vencemos todos os deuses. Não vai ser o Deus de Israel que vai nos paralisar agora. Vocês não estão entendendo. A coisa vai acontecer e não tem jeito. E esse momento ele sela o ponto alto da guerra, porque eu não vou ler diretamente, mas eu vou explorar muito o capítulo 19, que vai tratar exatamente da resposta de Ezequias. E Ezequias vai trazer uma resposta linda e nós vamos ver como que Deus se posiciona até chegarmos nesse momento aqui. E eu quero que você encare esse tema como um alvo para a sua vida. Tá na hora, você já viveu uma guerra que Deus guerreou por você? Se você nunca viveu isso, eu quero convidar você, eu quero estimular você a requerer isso na sua vida, porque, ainda digo mais, verdadeiras vitórias costumam ser produtos somente de guerras que Deus guerreia por nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, na nossa força, costumamos não ser tão efetivos quanto achamos ou gostaríamos de ser, e é importante você entender. Mas vamos lá, para que você... Fiz tudo isso aqui para a gente poder trabalhar todo o contexto espiritual, mas para que você entenda o contexto espiritual, depois de toda essa introdução, é mais para a gente se conectar com o texto. Como eu falei, é um texto muito rico. Eu quero chamar a sua atenção para uma história que começa antes do reinado do próprio Ezequias, porque só assim você vai conseguir entender o que está acontecendo aqui, o porquê de tudo isso. E aí nós vamos para alguns capítulos no próprio livro de 2 Reis, aonde começa o reinado de Acais. Quem é Acais? Acais é o pai de Ezequias. Para você entender o que está acontecendo aqui, você precisa entender um pouco sobre como é que foi o reinado desse cara. E quem foi Acais? Acais foi um cara que começou o reinado dele com 20 anos de idade, e ele fez questão de produzir um reinado totalmente distante do governo do Senhor. Vou falar um pouquinho do reinado de Acais, porque eu quero que você comece a se conectar com essa história que foi lida aqui. Acais era um cara tão estranho. 3 características me chamam a atenção de Acais que eu quero que você guarde nessa noite. Primeiro, a facilidade que ele tinha de recorrer à idolatria. Isso prova que ele carregava uma ausência crônica de quem de fato era Deus. Acais foi um cara tão idólatra que ele chegou a ponto de sacrificar um de seus filhos a um desses deuses pagãos. De tão idólatra que era Acais. Você vai ver uma outra coisa que me chama a atenção sobre essa distância que Acais fez questão de ter de Deus. Na hora do conflito, na hora da guerra, inclusive Acais vai ter um momento de conflito contra o exército sírio, não assírio. E o exército da Síria se levanta contra Israel e ele vai buscar ajuda em quem? Em Deus? Não. Inclusive ele vai buscar ajuda ao rei da Assíria. Esse mesmo país que agora está oprimindo o seu filho. E para que a gente fique mais chateado com a história, a Síria vai lá, o rei da Síria manda o seu exército em apoio a Acais, esse exército vence a guerra e favorece Judá, favorece Acais. Aí você pensa, meu Deus, ainda para piorar, né? A coisa ainda fica mais envolvente ainda. Só que um último ponto que me chama a atenção em Acais, e eu quero que você considere esses 3 pontos como ponto de partida, é que o nível de busca por promover idolatria de Acais era tão grande que ele chega a ponto de, nessa mesma guerra que o rei da Assíria venceu o exército sírio, ele chega lá na capital da Síria e sabe o que ele faz? Ele vê um altar do povo derrotado, ele vê esse altar, chama um dos seus servos e fala: eu quero que reproduza esse altar
lá em Jerusalém, porque eu quero adorar o mesmo Deus desse povo aqui que foi derrotado. O que isso significa, pastor? Significa que nós estamos diante de um homem que ele é mais atual do que você imagina. Ele é um bom pano de fundo. Porque aquilo que no Velho Testamento era tido como uma experiência diante de um culto a outros deuses, nos nossos dias surge de forma muito disfarçada, que é a idolatria. Gente, por que a idolatria é tão pesada? Por que a Bíblia resiste tanto a esse termo idolatria? Tem gente que até gosta de falar assim, não, eu não idolatro a ídolos não, eu idolatro a Deus, achando que está resolvendo o problema. Quero chamar a tua atenção para algo muito sério sobre idolatria. Sabe por que a Bíblia rejeita a idolatria? Porque o centro da idolatria não é quem você adora, não é quem você se prostra para servir. O centro da idolatria é você mesmo. Todo movimento de idolatria ele é fundado em quem o pratica. No ambiente da idolatria, você vai em busca de um santo, você vai em busca de uma entidade, não é porque você gosta da entidade, você não quer nem saber. Mas disseram para você que aquele santo ali é bom para casamento. Então você vai lá e faz uma reza, faz uma oferenda a ele. Por quê? Porque ele vai resolver. Porque o foco não é sobre quem ele é sobre o que você está precisando. Por isso Deus ele vai rejeitar a idolatria. A idolatria ela não tem parte nenhuma com Deus, porque a base da adoração é conhecer quem está sendo adorado. E na base da idolatria é o contrário. Eu não preciso nem saber quem é você. Eu quero só que você me dê o que eu preciso. Gente, aquilo que era idolatria no Velho Testamento chega para nós hoje muito mais do que em forma de cultos religiosos, aonde há uma entidade, há uma estátua ali sendo adorada, é muito mais que isso. Eu digo para você que estamos vivendo dentro de uma das gerações mais idólatras que já pisou na Terra, aonde o foco é exatamente essa busca pela autoafirmação num nível que você não imagina. Estamos vivendo uma sociedade onde o cada um por si está cada vez mais patente. Aonde você quer provar de idolatria? Olha, abre agora aí uma página. Não abre agora não, só uma maneira de falar. Senão o cara fala, tá vendo, o pastor mandou eu abrir aqui. Não fica nervoso não. Olha só, se você entrar agora na internet, você vai ver, sabe o quê? Pessoas querendo te dar um curso para você se tornar uma pessoa melhor, te dar uma chave para você ganhar mais dinheiro, te dar uma receita para que você evolua em determinada área da tua vida. E tudo se mostra ali exposto, até debaixo de muita pressão. Por quê? Porque hoje você não precisa mais fazer uma idolatria a tantos deuses. Na verdade, você não precisa nem mais de deuses para idolatrar. Hoje, na busca por se afirmar, na busca por soluções, você simplesmente você quer só a receita do bolo. Você quer só aquela chave de sucesso que vai fazer você, em poucos meses, se tornar o próximo milionário. Você quer só uma receitinha ali para resolver o teu problema no casamento, para te ensinar a ter um relacionamento um pouco mais saudável com os teus filhos. E de repente nós não nos damos conta do quão idólatra temos sido, porque a idolatria, como eu falei, o centro da idolatria é o meu eu, é o meu ventre. E eu só estou disposto a olhar para mim. E isso está tão patente que eu não consigo nem olhar para o meu vizinho que mora na porta ao lado. Na verdade eu não quero nem saber. E sabe o que me chama a atenção? Acasias, ele reflete esse padrão de idolatria, sabe? Ele fica tão obcecado por uma chave, por uma receita, que ele olha assim e fala, esse Deus aí é bom para quem? A nação está lá perdida. Ele fala, cara, esse aqui dizem que ele é bom para ajudar a aumentar a receita nos investimentos financeiros. Ah, ele é bom de finança? Ah, então leva ele lá para Jerusalém, porque eu estou querendo. Aquele ali é bom para quê? Não, aquele ali é bom para você ter um relacionamento melhor com a sua esposa. Não, aquele ali, aquele outro ali. E ele vai trazer essa imagem de uma sociedade que chega no século 21 e ela só olha para si. Ela está preocupada com o seu próximo bom resultado. E nós não percebemos
Aonde está o prejuízo nisso? Porque essa sociedade, gente, que aprendeu a ter receita para tudo, que aprendeu a ter solução para tudo, ela não percebeu, mas ela se afastou de Deus. Porque de repente, eu estou trazendo para você aqui um pano de fundo já muito claro do que representa esse Acais que Ezequias teve que lidar como bagagem no seu reino. De repente, quem é Deus diante de uma sociedade tão performática como a nossa, aonde tem receita para tudo? Aonde você tem receita para curar casamento, família, relacionamento, vida, condição física, a remédio, a receita, a senha, a código, a curso, para tudo. Aonde está Deus nisso? Eu digo para você onde Ele está. Está onde Ezequias fez questão, onde Acasias fez questão de colocá-lo. Ele se tornou mais um no meio da multidão. E de repente, a ideia de depender de Deus, a ideia de se relacionar intimamente com Deus já não é tão necessário. Porque dá muito trabalho, entende? De repente, a verdade que é a Bíblia já não é mais uma verdade absoluta. E nós nos vemos diante de uma sociedade onde olha para você e fala: a Bíblia não é tudo isso que você acredita. A verdade de Deus não é bem assim. E aí nós temos uma verdade que ela é relativa. Nós temos um Deus que seria muito orgulho da nossa parte como evangélicos acreditar que só Jesus Cristo é Deus. Quem vocês pensam que são? Vocês acham que só Jesus é Deus? Olha o mundo, olha quantos bilhões de pessoas, e só aqueles que creem em Jesus que vão para o céu. E essa verdade, que é uma verdade tão gloriosa, ela perde o seu valor. Porque, que isso, eu conheço um homem, eu conheço uma casa, eu conheço uma empresa, eu conheço uma família, que é uma família maravilhosa, um homem, uma empresa, cheia de princípios, cheia de valores, e eles não acreditam em Jesus, e não é por causa disso que eles vão para o inferno. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que ele é muito atual. Quando Deus se afasta de nós, os nossos valores começam a se comprometer. Guarde isso. Princípios essenciais para a nossa existência deixam de existir. Porque nós não valorizamos mais a verdade. Por isso, falar de amor, falar de relacionamento, falar, por exemplo, de, olha, para casar tem que se guardar sexualmente. Que isso? Vocês ainda acreditam nessa bobeira? Nessa insanidade? Quem é que numa sociedade hoje se guarda sexualmente, pastor? Pelo amor de Deus! A sociedade hoje é pós-moderna, meu querido. A gente vive uma sociedade livre, já vencemos isso. Quem é que venceu? A tua carnalidade? É provável que você encare isso como vitória, mas eu digo que é uma grande derrota. De repente, ser fiel a um cônjuge é pesado demais. De repente, ter um casamento que se perpetue pela vida inteira é algo meio utópico. Porque as coisas vão perdendo sentido. É a sociedade das receitas, dos códigos, das senhas. É a sociedade, e ela não percebe que chegamos no século 21 e agora eu vou te dar um panorama bem simples dessa sociedade. É a sociedade mais informada que já existiu. É a sociedade mais capacitada, humanamente falando, que já existiu. Qualquer um pode ser muita coisa, sem precisar, inclusive, sair de casa hoje. É a sociedade de mais acesso a todas as coisas que já existiu. Mas é a sociedade mais doente. É a sociedade onde a vida não tem peso de nada. Onde se mata e se morre por nada. Por causa de um padrão, por causa de uma conta bancária, se jogam de prédios. Hoje uma briga de trânsito é suficiente para gerar um homicídio sem precedentes. É a sociedade da depressão. Ué, mas cadê os insights? Cadê a senha? Cadê o sucesso? Cadê o benefício? É a sociedade da ansiedade, dos TDAHs,
Porque é a sociedade de pais que não se relacionam mais com os filhos, de filhos que não sabem definir claramente o que significa ter um pai, mas ele tem bastante coisa. Vocês estão me entendendo? Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Mas isso aqui hoje, esse é o momento. O que me chamou a atenção nesse texto, gente, foi exatamente o quão atual ele é. E você vai se assustar que ele tem muitas marcas, além de tudo que eu falei até agora, dessa atualidade. Você vai ver. Vamos lá. Mas aí, entendeu esse pano de fundo? Ezequias, ele entendeu. E quando ele começa, isso aqui que é glorioso, presta atenção, quando ele começa o reinado dele, ele não vai em busca do próximo altar. Quem é o Deus que está em voga agora? Qual é o santo que está fazendo milagre agora? Não. Ele entendeu algo que nós precisamos entender definitivamente nessa geração. Não é sobre a senha, não é sobre o código, não é sobre a nova forma de ganhar dinheiro, a nova forma de ser feliz, a nova forma de ter um corpo escultural. Não é sobre isso. Ele falou, essa nação precisa de Deus. E nós vamos voltar lá onde caímos. E ele começa uma reforma. Sabe o que ele começa a fazer? Isso aqui tem que... Eu quero que você abra o teu coração em nome de Jesus. Porque isso aqui é muito sério. Ele entendeu algo que a sociedade de hoje precisa entender. E a igreja precisa entender isso. Ele entendeu que é hora de voltar. É hora de iniciar uma vida com Deus de verdade. E ele vai voltar para os fundamentos. Ele vai dizer, não vai atrás de Deus nenhum mais não. Não precisa de novidade não. Aqui a gente não está precisando de nada não. Sabe o que nós estamos precisando? É de Jesus. É dos valores que consolidam uma família. Nós estamos precisando daquilo que educa de fato um filho. E que traz o filho para o coração do pai. Um pai para o coração do filho. Volta para o início. Aplauda o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E sabe o que é interessante? Tudo parecia dar certo. A história podia terminar aqui. Porque eu comparo essa volta de Ezequias, e aí eu quero chamar a atenção para algumas pessoas que vão se identificar com esse testemunho que eu vou dizer agora. De repente você não é alguém que nasceu num lar cristão. Você veio de uma família pagã, uma família de idolatrias, uma família que Jesus era só mais um no panteão de tantos deuses que se tem por aí, apenas mudam-se os nomes, mas a realidade por trás dos nomes é a mesma, o contexto é o mesmo. E você nasceu nessa casa, só que a graça de Jesus te alcançou, o evangelho da verdade alcançou você, e você falou, não, eu não vou ser mais isso aqui. Eu não vou mais me prender à próxima receita de bolo. Eu não quero um santo só para me casar, ou só para as causas impossíveis, ou só para... Isso aqui é para curar a vista, aquele ali é para surdez. Não, eu quero Jesus, que eu quero o pacote completo. Eu quero a vida de Jesus. E você veio dessa realidade, tem uma experiência com Jesus, e como um bom rei Ezequias, você começou a fazer uma reforma na sua casa. Falou, a partir de agora, limpa tudo, não quero mais nada aqui. E, assim como Ezequias achou que isso era suficiente, vai dar tudo certo agora. Afinal de contas, agora eu sou evangélico, agora eu sou crente, batizado nas águas. Vai dar tudo certo para mim agora. Agora eu oro em línguas, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Agora eu até profetizo, meu Pai do céu. Só que Ezequias vai nos mostrar que isso não é suficiente. Porque, já viu aquele cristão que diz assim, quanto mais eu oro, mais assombração aparece? É mais ou menos essa cena aqui. Já viu alguém chegou para você e falou assim, meu irmão, depois que eu converti, começou a quebrar tudo. A empresa parece que vai quebrar, o casamento eu descobri que estava quebrado, eu nem sabia. E, na verdade, eu não sei mais o que fazer da minha vida, porque deu tudo errado. Esse é o momento que nós estamos lendo aqui.
Por isso que eu disse para você que Ezequias, ele faz aquilo que muitos de nós, muitas das vezes, nessa fase, quer fazer. Não, eu acho que eu estou crente demais, espera aí. Eu comecei a mexer nesse negócio de evangélico, fui nas orações lá com o pastor Luiz, não deu certo não, é melhor eu ficar na minha, eu não vou mais tocar nesse negócio não. E ele tentou até dar uns 2 passos, falou, não, eu vou negociar, eu vou fazer um curso ali, eu vou fazer um curso terapêutico, vou fazer um relaxamento, talvez seja coisa da minha cabeça, eu estou espiritualizando tudo, eu tô muito bitolado. Essa é a postura, a partir do versículo 13, que Ezequias assume. Só que, como eu falei, rapidamente, ele volta para a postura original. Porque ele percebe algo que é provável que você tenha percebido também, se isso aconteceu com você. No fundo, nós não temos opção. Cristianismo é isso. Ou você assume para viver de verdade, ou você não vai aguentar. Uma hora você vai querer soltar a corda. Mas eu digo, por favor, não solta não. Sabe por quê? Senaqueribe se levanta para mostrar para Ezequias que Deus não está aqui para dar resultados a você. Deus está aqui para te fazer vencer inimigos. Então o Evangelho de Jesus não é o Evangelho de me dê a próxima bênção. O Evangelho de Jesus é o Evangelho daquele que te posiciona para ser um vitorioso nos piores campos de batalha, onde inimigos têm oprimido a tua casa, geração após geração. Esse é o Evangelho de Jesus. Por isso, entenda uma coisa, por mais abandonado que Ezequias tenha se sentido, naqueles primeiros 2 minutos de falar, poxa Deus, eu sou dizimista, eu estou aqui, eu estou servindo, e o Senhor me abandona na hora que eu mais preciso. Olha esse cara, olha o exército desse cara, vai acabar conosco aqui. Ele poderia fazer um choro daqueles bem vitimizados, ou se levantar naquele orgulho bem pobre, que muitos de nós, muitas das vezes, nem sabe que tem, mas tem de dizer, ei, olha para mim, eu pedi, você não deu, e agora? Se o Senhor não fizer, eu vou embora. Não. Ele baixa a cabeça, volta e fala, Senhor, a coisa está ficando feia. Sabe o que Deus está dizendo para Ezequias nesse período? Está na hora de você aprender a ver como as coisas verdadeiramente são, Ezequias. Sabe por que ficou mais difícil agora? Porque saiu a empolgação. Saiu a ilusão de um mundo cheio de enganos. Porque se a resposta de Ezequias para tudo aquilo que ele herdou foi levar toda uma nação à sua base, à sua raiz, aos seus valores eternos, a resposta do inimigo foi, Vamos ver se você é crente de verdade então. Vamos ver até onde você sustenta. Porque agora você vai me conhecer como de fato eu sou. Sabe o que é mais doido? A gente está vivendo um tempo muito estratégico como igreja. É tempo de voltarmos aos fundamentos da nossa fé, amém? E eu vou dar um exemplo bem simples. O diabo ele é tão sujo, gente, que quando você se posiciona para viver fundamento, você vai perceber que a sociedade não está pronta para lidar com isso não, sabia? Ele vai usar pessoas que você nem imagina. Quem acompanha essas notícias vai lembrar do que eu estou falando. Essas últimas semanas atrás, tivemos um casal, uma família de uma cidade chamada Jales, lá em São Paulo. Vou contar a história dessa família aqui rapidinho. Essa família, eles trabalham com algo que eu respeito muito, chamado homeschooling. Estudo domiciliar. E sabe o que quem entende disso sabe bem o que eu estou dizendo? Isso representa muito do que eu estou ministrando aqui. É uma educação voltada para a reestruturação da família, voltada para a base. É o que a gente chama de educação clássica. Restaurar valores. Pais educando filhos, baseado e fundamentado no princípio cristão. É totalmente cristão. Sabe o que aconteceu com esse casal? Fizeram uma denúncia. Um juiz lá de São Paulo condenou. Multa, se eu não me engano, foram 50 e poucos dias de prisão. Quem acompanha essas notícias sabe que eles tiveram semana passada aqui em Brasília. Multa, prisão, por uma família educando 2 filhas que já falam 2 idiomas e que estão em níveis muito mais elevados do que qualquer criança da idade delas. Mas sabe por quê?
princípio. É voltar ao fundamento. Não estou levantando bandeiras aqui alienadas. Espero que os maduros me entendam. Eu estou dizendo que nós não negociamos. Quando você aprende a não negociar a sua fé e diz para o mundo: eu não quero meu filho numa escola onde ele vai aprender a se prostituir, a se drogar, a se revoltar com ensinos totalmente anticristo, e vou educá-los nos moldes do conhecimento de Deus e vou mostrar para a sociedade quem Ele é. Sabe o que a sociedade fala? Ah, é? Aí Senaqueribe se levanta. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Não, eu não vou, meu casamento não vai ser mais um casamento como qualquer outro, relaçãozinha aberta, casamento não, fundamentado em Deus. Deus vai ser o centro do nosso relacionamento, da nossa casa. Ah, é? Quem você pensa que é? A minha empresa não vai ser qualquer dessas empresas do mundo aí cheia de esquema, cheia de roubo, Não. Minha empresa vai ser fundamentada nos princípios de Deus, porque eu vou voltar para aquilo que é elementar, que é essencial, porque Deus vai curar a minha sociedade. Aí Senaqueribe, como é que é? Você vai querer, vamos ver até onde você aguenta, porque você vai ver o que o inimigo é capaz de fazer. Pastor, mas aonde está tudo isso? Senaqueribe, ele produz uma guerra, meu irmão, que faz você querer aquilo que Deus tem para te oferecer, sem querer o Deus que te oferece. Como assim, pastor? Vou ler para você só 2 versículos aqui, versículos 31 e 32, do capítulo 18, para você entender qual é a proposta de Senaqueribe, para você entender que o que eu estou falando é verdadeiro. Ele diz assim, não deis ouvidos a Ezequias, pois assim diz o rei da Assíria: fazei paz comigo, vinde a mim, assim cada um comerá da sua vide e da sua figueira, beberá a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para onde? Para uma terra igualzinha a essa de vocês. Se você acompanhar, parece que ele copiou da promessa que Deus fez para Israel quando saía do Egito. Ele vai falar assim, vou te levar para uma terra semelhante à vossa. Você não precisa ser crente para ser feliz. Eu tenho uma terra boa para você. Uma terra, olha só, de trigo e vinho, terra de pão e vinhas, terra de azeite, oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, que vos engana dizendo: o Senhor nos livrará. Sabe qual é uma das piores tragédias da humanidade? É você saber que você ganhou tudo e não tem um mínimo de relacionamento com Deus. Uma das piores tragédias do homem é saber que ele pode ter tudo e ao final de tudo descobrir que ele não tem Deus. E é sobre isso que Senaqueribe quer oferecer. Ei, eu te dou o que você quer. Vou te levar para uma terrazinha estrangeira, porque no fundo, eu quero fazer algo muito interessante. Viver o propósito de Deus vai te fazer alguém capacitado a ser extremamente útil para o seu reino. Então, criar uma família nos moldes de uma educação fundamentada nos valores eternos vai fazer com que seus filhos se tornem muito fortes e muito cheios de fé. E ao invés de termos um bando de adolescentes, jovens, inconsequentes, dentro de universidade, pregando uma filosofia totalmente anticristã, nós vamos ter verdadeiros avivamentos. Isso não pode acontecer. Vamos fazer o seguinte: vamos trabalhar algo mais sociável. A gente põe ele para falar algum idioma em alguma nação. A gente leva ele para fazer algum intercâmbio bem fútil, bem superficial, para que ele cuide de ser alguém com bastantes bens e valores, porque a sociedade gosta de valorizar, é isso. Ei, quando o diabo afasta você dos valores de Deus, afasta a tua casa dos valores de Deus, 2 coisas acontecem. Guarda aí. Primeiro, você se torna totalmente exposto aos teus inimigos. Em outras palavras, se prepare para ter prejuízos da onde você nem imagina que vai ter. Porque enquanto você acha que está ganhando, o diabo está só se fortalecendo. E quando ele vir, ele vai cobrar. Não se negocia. Segundo, os nossos inimigos são tão astutos que naquilo que ele não conseguir te derrubar, ele vai transformar você em um agente dele. E ao invés de você trabalhar para o propósito de Deus, você vai trabalhar para a carnalidade dos homens. Ao invés de você trabalhar a favor daquilo que Deus chamou você para viver, você vai viver em cima de negócios que afirmam você, e você acha que é só isso, e digo para você, não é.
é espiritual. Na busca por tua autoafirmação, você nem percebeu, mas se tornou um agente do próprio inimigo, alimentando vaidade, orgulho, prepotência, que é onde os nossos inimigos sobressaem. Vocês entenderam até aqui? Estão comigo? Resposta dos nossos inimigos. Mas sabe o que me chama a atenção? Ezequias, ele tem uma postura. A nossa guerra está muito alta, meus irmãos. Quando eu vejo uma notícia como essa que eu disse aqui, tem gente brincando de ser crente. E sabe o que me chama mais atenção nessa sociedade que eu estou apresentando para você, tão idólatra? E isso me escandalizou. A gente começa mais uma Copa do Mundo com todas as idolatrias que tem, né, ali enrustida, com todas as linguagens subliminares que todo evento esportivo, todo evento artístico que há no mundo tem. E você vê essa sociedade adoecida, paralisada, que eu apresentei aqui. Sabe o que ela está assistindo? Uma igreja que deveria estar cheia de Deus, abrindo suas reuniões para reunir o povo para assistir jogo da seleção. E tem gente que acha que isso aí é a maior ideia, a maior sacada do século. Senaqueribe está rindo. Senaqueribe olha para essa igrejinha e fala: esse povo é empolgado mesmo. Eles são os melhores. Eles agora compraram um telão, não foi para criar um alcance, não, é para transformar, é para consagrar de vez o evangelho do entretenimento, porque é isso que se tornou o evangelho. É só para te entreter. É só para você vir aqui, cumprir teu pedágio de crente, passar 2 horinhas aqui e voltar para casa feliz que já pagou o teu pedágio. E legal que a gente vai assistir um joguinho, mas na sala de adoração não lota. No mover da glória, eu fico até alérgico também com essas coisas, Anneli. É desse jeito. O negócio é pesado mesmo. Começa a dar vontade de tossir, de espirrar. Porque olha o nível que nós estamos. Olha o nível. Eu não estou aqui para te dar um sermãozão barato, não, gente. Sabe o que me chama a atenção nessa guerra aqui de Senaqueribe? Estamos na década da boca, na década do discurso. E você vai ver que o ponto alto da guerra aqui é a palavra. O momento mais impactante que marcou a história desse confronto não foi 2 exércitos brigando num campo de batalha, não. Sabe o quê? Foi o momento que Rabsaque, lá junto com os mensageiros de Senaqueribe, começa a falar em hebraico, no idioma dos caras lá, dizendo: ei, isso tudo aqui vai acabar, isso é uma mentira, cadê o teu Deus? Você acha que Deus chamou você para viver esse casamento falido? Você acha que Deus chamou você para viver esse cristianismo fraco? Larga esse Deus, rapaz. Você acha que aquele pastor, aquela igreja, você acha que esse evangelho aí te sustenta diante de tantos prejuízos? Larga isso, vai viver a tua vida, faz do teu jeito, vem cá para Senaqueribe e você vai comer na tua vinha, vai beber da água da tua cisterna, vai para uma terra que Ele vai te mostrar e vai ser feliz, meu querido. E todo mundo... Só que sabe o que é glorioso? Quando você tem fundamento, meu irmão, o diabo pode fazer o que quiser lá do outro lado. O processo de restauração de valores que Ezequias fez foi tão glorioso que ele tinha nação com ele. Ele falou: não responde nada não, fica quieto. Porque uma coisa que você descobre é que não está na força do nosso braço o poder que vai nos fazer vencer esses inimigos que estão paralisando essa geração. Essa guerra de fato ela não é nossa, meu querido. Não adianta você querer fazer guerra com político, com ideologia, com comunismo, com marxismo, não adianta. Eu faço é me desesperar. Estou falando como pastor. Quando eu vejo um crente comunista, eu falo assim: eu nem converso. O nível de engano é tão alto que eu nem converso. Eu falo: não dá para conversar. Essa batalha não é minha. Ela é do Senhor. Porque o nível de engano é tão alto, não é sobre ser o lado oposto, é sobre entender o que você não é. É sobre entender aquilo que você não negocia. É simples e objetivo. Mas quando você vive princípio, a restauração começa a acontecer. A ponto de Ezequias vai olhar para o povo dele e vai falar: gente, eu quero falar para vocês, não fica ouvindo o que estão dizendo lá fora, não. Fica quieto. Deixa eles falar. Por quê? Porque eu sei aonde buscar.
aumentou a guerra, não aumenta o nosso orgulho, não aumenta a nossa humilhação. E sabe o que Ezequias fez? Se vestiu de pano de saco, junto com os seus servos, e falou: vai lá e procura Isaías. Sabe por quê? Diz para ele, e eu só vou ler aqui só um versículo do capítulo 19, só para a gente entender. Versículo 3 do capítulo 19, eles disseram: assim diz Ezequias, esse dia, Isaías, é dia de angústia, repreensão e vergonha, porque filhos estão para nascer, mas não há forças para dá-lo à luz. Sabe o que ele está dizendo? Eu fiz uma reforma, mudei a história de uma nação, me tornei crente demais, conheci a Bíblia, Deus se revelou, a bênção do Senhor veio, só que na hora que a guerra, que os meus inimigos se levantaram, o prejuízo foi tão alto que agora ele vai trazer uma imagem que representa biblicamente uma imagem de vergonha. A imagem, quando a Bíblia quer falar de fraqueza, de falência, ela traz a imagem de uma mulher grávida que não tem forças para dar luz ao filho. Pense as mães que já geraram aqui, imagine a frustração que seria, imagine o trauma, você passar 9 meses gerando um filho e na hora que chegou as dores de parto, o médico olha para você, lá a equipe diz: bora, e você fala: não tenho força. Não, ele vai morrer, você precisa tirar ele daí, embora, ele já encaixou e você está: não consigo. É uma tragédia. Como assim você não consegue? Como assim você vai morrer? Você pode morrer junto com ele, você precisa. É isso que Ezequiel está dizendo. Ele está falando: olha, eu cheguei num nível tão trágico, sabe por quê? Eu me deparei com um inimigo que ele é tão mais forte que eu, que se Deus não fizer, tudo aquilo que nós geramos ao longo de todos esses anos de reforma, de alcance, de amadurecimento, vai se perder. Diz para ele que eu estou como que Israel, que Judá hoje são como mulheres que geraram, mas não tem força para dar luz ao filho, e chegou a hora. Ou ele faz ou nós morremos. Essa imagem, gente, é para que você entenda que não estava na força, naquilo que Ezequias fez ou deixou de fazer. Tudo o que ele viveu foi para aperfeiçoá-lo diante de uma das maiores experiências que nós, somos cristãos, somos chamados para fazer. Uma experiência que nos leva a um envolvimento tão íntimo com Deus, tão profundo, que chega uma hora que Deus olha para nós e fala assim: se preocupa não, Douglas, a guerra não é mais sua a partir de agora. Como assim, Senhor? Não, a partir de agora a guerra é minha. Manda dizer para os teus inimigos, e aí eu preciso dizer isso aqui, meu Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ouvi a tua súplica, porque quem vive princípio sabe orar, sabe buscar na hora que precisa, a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. E essa é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza. Meu Deus, que coisa linda. E te escarnece. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de ti. A quem afrontaste? Contra quem blasfemaste? O Senhor pergunta: contra quem levantaste a voz e ergueste os olhos com arrogância? Ele responde: não foi contra Ezequias não, diabo. Não foi contra uma nação fragilizada no auge do seu processo de restauração diante de mim, não. Sabe contra quem? Contra o Santo de Israel. Tu afrontaste o Senhor por meio das tuas mensagens, disseste: com a multidão dos meus carros subi ao altos montes, no interior do Líbano derrubei os teus altos cedros e os seus melhores pinheiros, e cheguei na sua pousada mais remota, na floresta mais densa. Eu cavei e bebi águas de terras estrangeiras, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Por acaso não ouvistes que já há muito determinei, que desde os dias antigos o planejei, porém agora executei para que fosses tu que reduziste as cidades fortificadas a montão de desertos. Sabe o que Deus está dizendo? Tudo que você fez foi com a minha autorização, Senaqueribe.
Quem determinou isso aí foi a minha justiça. E agora tu vai aprender a respeitar a polícia de uma vez por todas. Sabe por quê? Deixa eu só continuar aqui. Por isso, porém, conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar, e bem sei o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim também, por causa do teu furor contra mim e da tua arrogância, subiu aos meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Estamos vivendo um tempo muito estratégico. O texto, ele vale a pena ser continuado, mas a nossa hora já está evoluída. Deus está nos chamando para um posicionamento como igreja. Deus está nos chamando, não é para a próxima receita de bolo, para o próximo código. Deus está te chamando para os fundamentos da fé. Aonde, o que eu estou aqui, meus irmãos, quero deixar claro, eu não estou rejeitando conhecimentos. Eu não estou rejeitando grandes alcances, descobertas que a nossa sociedade tem feito. Eu estou rejeitando a motivação dessa geração. Porque o problema aqui não está sobre aquilo que tem tantas coisas importantes que estão sendo produzidas. O problema aqui está diante de uma sociedade que, considerando tudo aquilo que tem sido produzido, ela tem prazer em esquecer quem é Deus. E isso faz com que ela não perceba o quão distante dos valores que afirmam a sua existência no tempo ela está. Por isso, casas, famílias. Hoje, um pai sentar numa mesa para ter uma refeição com os filhos é raro em muitos lugares. Tem casas que não tem nem mesa. As pessoas comem no sofá, de frente para uma televisão. Hoje é normal pessoas acordarem e dormirem com um celular nas mãos. Numa sociedade cada vez mais individualista. Temos um chamado de restauração de legados. Por mais importante, por maior que seja o sucesso de tantas coisas que estão sendo produzidas lá fora, existe um chamado glorioso de Deus para que voltemos para as nossas raízes. Deus vai levantar a tua casa. Deus vai levantar seus negócios. Deus vai levantar a tua família. E isso não vai fazer de você alguém que vai ter uma vida fácil. Alguém que vai ter uma vida cheia de resultados gratuitos, porque não é isso que Ezequias nos ensina. Pelo contrário, ele vai dizer que os teus inimigos vão vir com toda a fúria para tentar desmerecer, desmoralizar a tua fé, para tentar de alguma forma desconstruir o teu testemunho que foi feito para mudar histórias. Mas sabe o que é glorioso? Quando esses inimigos se levantarem, você vai lembrar de Ezequias e vai falar: já sei, Deus está me mostrando a guerra como verdadeiramente ela é. E sabe o que me assusta? Eu não tenho força nenhuma em mim mesmo para vencer esses inimigos. Eu não tenho força para mudar uma lei dentro da política. Eu não tenho forças para mudar um pensamento ideológico de pessoas que operam hoje totalmente contra o cristianismo. Eu não tenho força para lidar com aquilo que está sendo decidido nos tribunais por meio de homens no auge das suas autoridades. Mas eu tenho um Deus. E é esse Deus que vai se revelar. É esse Deus que vai se revelar. É esse Deus que vai fazer a coisa acontecer. É esse Deus que vai fazer o meu filho, a minha filha, o meu outro filho, os meus netos serem pessoas que vão marcar a história da sua geração, não por orgulho, não por vaidade, mas por propósito. Serão eles reformadores, restauradores de cidades. Serão eles aqueles que caminharão no testemunho da fé que muda histórias. Deus está te levantando. Ele quer começar por você. Foi uma reforma. E eu digo, enquanto o diabo achou que bastava ele falar que já ele ia vencer a guerra, Deus falou: você só vai falar, porque quem vence essa guerra somos nós. Enquanto Senaqueribe falava, todo o povo de Jerusalém olhava e falava: cara, eles são tão poderosos, o poder está tão alto desses caras que eles vão vencer essa guerra só na palavra. Eles não vão nem botar o exército em campo. Vai ser só na base
da trocação aqui das palavras e a guerra vai estar fechada. Porque tudo que eles estão falando não tem como ir contra, eles estão muito fortes. É assim que é a guerra dessa geração, dessa década. Os nossos inimigos começam a falar, a gente pensa, cara, não tem como lutar contra isso. É forte demais. São verdades, são fatos, são circunstâncias. Ah, é? Mas a única coisa que eles vão fazer é falar. Porque quem vai para o campo de batalha é o próprio Deus. Você vai perceber nessa história, que naquele dia não morreu um soldado do exército de Ezequias, mas morreram quase 200 mil homens de Senaqueribe. E ele foi o último a morrer, para que ele soubesse que não se brinca com o nome do Senhor, não se brinca com a autoridade da verdade revelada pelo próprio Espírito Santo aos homens. E Deus está levantando você com temor, com tremor, com sabedoria e graça. Sabe por quê? Ele vai usar você onde você nem imagina. Você está pronto para isso? Vamos ficar de pé, porque nós vamos orar em nome de Jesus. Deus quer fazer coisas aqui nesse lugar. Há uma reforma acontecendo. Eu não sei em que fase você está. Não sei se você chegou aqui pronto para vencer idolatrias e dizer, quer saber, eu vou começar uma reforma hoje na minha casa. O meu sucesso não depende do próximo curso da internet, não. O meu sucesso, ele começa numa experiência genuína com Jesus. E eu quero esse sucesso de volta. Eu não vou ficar aqui à espera da próxima receita, do próximo altar de idolatria. De repente você já está no segundo nível. Uma reforma começou na tua história desde o dia em que Jesus entrou. E hoje você está vivendo aquele momento de ver as coisas começarem a fazer sentido, porque um avivamento te alcançou, um alcance de graça te deu vigor, e você está entendendo agora as coisas. E eu digo, continue, não desanima não. Começa a investir na tua experiência com Deus, porque Deus está preparando você. E ainda que você olhe e fala, mas será que vai valer a pena? Vai sim. Porque quando o inimigo se levantar, você já vai estar pronto, a tua casa vai estar pronta, por mais forte que seja esse inimigo. Porque para aqueles que estão no auge da guerra contra esses inimigos, eu tenho uma palavra para você. Se humilha, se entrega. A pior coisa, e eu falo como pastor, de quem entende um pouco disso aqui, é você se ver no auge da sua guerra, tendo que se deparar com a sua fraqueza. Tem que ser muito cristão para entender esse negócio. Porque é um momento que você pensa, Deus, não é sobre teologia, não é sobre conhecimento acumulado, é sobre você olhar para você e falar, Deus, meus inimigos são fortes demais, a impressão que eu tenho é que eu não vou vencer. Todos esses anos, Ezequias já estava há 14 anos no reinado. Eu acho até isso bem profético. Esse é o ano que nós como igreja completamos 14 anos. 14 anos de uma igreja que foi levantada para mudar cultura, para levantar avivadores, avivalistas, para ficar melhor, para trazer de volta os primogênitos às suas respectivas posições a partir de suas casas, para trazer de volta princípios como a bênção, como a fidelidade. Um Senaqueribe vai ser vencido hoje, e começa a ser vencido. Você crê nisso? De repente você está no auge da sua guerra, dizendo, eu esperei tanto, eu acreditei tanto, e hoje eu não tenho força para dar à luz a promessa de Deus para mim. Eu não tenho forças para dar à luz aquilo que um dia eu acreditava que ia acontecer de forma tão natural. Mas Deus está dizendo, calma, porque a luta não é mais contra você. Quem guerreia por você sou eu. Ele pensou que estava falando mal de você, da tua fé, da tua igreja, mas vou dizer para ele, falou mal do Deus vivo. E eu não gosto que fale mal de mim, diz o Senhor. Vai ter que pagar, Senaqueribe. Vai ter que cair, porque casas cheias de princípios vão se levantar. Empresas cheias de princípios vão se levantar. Movimentos de transformação, de educação, de alcance vão se levantar, porque Deus está chamando.
Quem peleja a tua guerra não é ninguém a não ser o próprio Deus, e é Ele que quer entrar em guerras hoje. E se você entendeu que hoje é um bom dia de ouvir a voz do profeta que diz: assim diz o Senhor, essa guerra não é tua, mas é minha. Se prepara, porque hoje é o dia que Ele escolheu para mudar.